Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando para a palestra de encerramento do nosso primeiro fórum online de cultivo de moluscos. Este evento, que é uma promoção do IFMA Campus São Luís Maracanã, pelo Núcleo de Maricultura do nosso campus Unumar. Esse evento, vale lembrar, também serve como marco dos 10 anos de atuação do Núcleo de Maricultura do Unumar no nosso campus, esse laboratório de tanta inovação, de pesquisa e extensão. Então, para o encerramento dessa programação, desde ontem, dia 25, nós estamos aí com várias palestras. Ontem foram 3 momentos de discussões bastante importantes, e hoje também nós iniciamos às 3 da tarde, às 5 da tarde. Vocês estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui, pessoas de diversas instituições do Brasil e da América Latina. Então, bem-vindos, bem-vindos, e vamos agora para a palestra de encerramento, que tem como tema microplástico nos estuários maranhenses, uma ameaça invisível para a ostreicultura. Essa palestra será ministrada pelo professor doutor Caio Lourenço, que é do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA, campus Itapecuru. A mediação deste debate, desta palestra, será feita pelo professor Carlos Henrique Gomes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Moluscos Marinhos. Ele já esteve hoje conosco às 3 da tarde, foi a primeira palestra do dia, e agora está retornando para fazer a moderação aqui dessa palestra com o professor Caio. Professor Carlos, bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por ter aceitado vir fazer mais esse momento aí conosco. Eu que agradeço. É uma honra estar participando sempre do Grupo Unumar, né? E também é uma satisfação enorme estar apresentando, então, o professor Caio Brito Lourenço, professor do IFMA, que possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural da Amazônia, também mestre pela mesma universidade, em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais, doutor em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, atuando em diferentes áreas, mas principalmente na parte de ecologia de fitoplâncton, na parte de poluição aquática e ecologia numérica. Caio, com você. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite. Obrigado aqui por estar conosco. Eu estou muito feliz desse momento de estar realizando aqui na nossa última palestra do primeiro Fórum de Cultivo de Moluscos, apesar de não trabalhar com parte de produção. Eu sempre trabalhei principalmente com a ecologia de fitoplâncton e agora com a questão de poluição ambiental. Então, a ideia, quando nós trouxemos o tema de microplástico, é porque ainda é uma linha ainda relativamente nova nessa linha dos moluscos. Então, é importante que a gente conheça um pouco e entenda como isso se desenvolve no ecossistema aquático. Certo? Então, vamos lá, eu vou projetar minha apresentação. Estão vendo? Então, quando nós pensamos no fórum, né, eu participo do Unumar, para quem não me conhece, e lá eu desenvolvo principalmente nessa parte de poluição microplástica. Então, para o evento, nós pensamos na palestra de microplástico nos estuários maranhenses, porque já estamos com alguns projetos de pesquisa sendo desenvolvidos nos nossos estuários, e entender como isso pode ser uma ameaça invisível para a ostreicultura. Então, como o microplástico não é algo tão facilmente visível, acaba que ele acaba sendo uma ameaça não tão clara. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho como funciona isso no ambiente aquático. Então, no primeiro ponto, é importante que nós possamos entender o que é o microplástico. Então, microplásticos são partículas plásticas
com tamanho inferior a 5 milímetros. Então, varia de 0,1 micrômetros até 5 milímetros. Existem outras categorias relacionadas ao tamanho do plástico, como o nanoplástico, com partículas com tamanho inferior a 0,1 micrômetros, mas também o macroplástico, que é aquilo que nós conseguimos facilmente ver quando nós vamos até um rio ou até um estuário que tenha poluição plástica, né? Que são as garrafas, materiais descartáveis, sacolas, então é muito fácil de visualizar. Já o microplástico, num primeiro momento, não fica tão visível. Então, esse microplástico, ele tem diferentes formas. Então, principalmente ele está na forma de partículas, fibras ou filamentos, esferas e também fragmentos. Vamos entender daqui a pouco por que eles se apresentam dessas diferentes formas. Então, o microplástico é uma realidade no mundo inteiro, nos diferentes ecossistemas aquáticos, desde um rio até o estuário, o oceano. E isso também é resultado muito do impacto humano. Cada vez mais nós produzimos mais plástico. Então, existem estimativas que atualmente tem 5 trilhões de itens plásticos no ambiente aquático oceânico. E é estimado também um total de 250 mil toneladas de plástico, de acordo com o estudo de Erickson em 2014. Então, isso mostra o quanto o plástico está difundido em todos os oceanos e regiões costeiras, principalmente pela proximidade com grandes centros urbanos. Então, é importante nós entendermos também que o microplástico tem diferentes composições, né? Então, entre os principais materiais que constituem está o PET, que é o polietileno teraftalato, que é muito comum das nossas garrafas PET, o policloreto de vinila, o PVC, que às vezes está presente nas casas, o polipropileno, o poliestireno, o poliuretano e nylon. Existe uma diversidade de componentes. Então, aqui nós trazemos alguns dos principais que ocorrem no ambiente, né? Então, é importante nós entendermos duas classificações que existem do microplástico. O primeiro é conhecido como microplástico primário. Por que ele é considerado microplástico primário? É aquela matéria-prima plástica produzida através do petróleo para que seja utilizada para confeccionar outros itens plásticos, como, por exemplo, sacolas, garrafas, e outros materiais. Então, eles são conhecidos como pellets. Eles têm diferentes tamanhos, geralmente nesse formato cilíndrico. Então, os pellets, eles são aquele primeiro microplástico. Ele é a matéria-prima e ele não sofreu nenhuma fragmentação. E aí existe uma segunda categoria, que é a segunda categoria mais comum, que são os microplásticos secundários. Os microplásticos secundários, eles são resultantes da fragmentação de materiais maiores plásticos. Alguns exemplos. Por exemplo, materiais descartáveis, como garrafas, copos, canudos. Quando eles são despejados de maneira inadequada, eles podem chegar até o corpo hídrico, seja um oceano, seja um estuário, seja um rio, e ele vai sofrer um processo de fragmentação devido à ação, como, por exemplo, da radiação solar, através do UV, mas também da ação física, como, por exemplo, de ondas. Isso vai fazer com que esses materiais maiores, macroplásticos, se fragmentem em partículas menores, sendo identificadas já como microplásticos. Uma outra fonte muito comum de microplástico secundário são as roupas. As roupas feitas a partir de tecidos sintéticos. Provavelmente você aí que está assistindo ou pode estar vestido com uma ou tem alguma no seu guarda-roupa. São aquelas roupas feitas a partir de polietileno, lycra, chiffon, enfim, existe uma infinidade de tecidos feitos a partir de materiais sintéticos. E o que acontece? Quando essa roupa ela sofre um processo de lavagem, de higienização sistemática, ela ocasionalmente vai liberar fibras. E essas fibras sintéticas, se não forem devidamente filtradas, por exemplo, por uma máquina, ou elas cheguem até o esgoto, elas vão acabar chegando até o estuário, até o oceano, até o rio, sendo destinado a algum corpo hídrico. Então, as microfibras, elas representam um produto microplástico de roupas sintéticas. Um outro caso, também exemplo muito comum que pode ser identificado, são aqueles pellets que foram obtidos e chegaram até o corpo hídrico. Esse pellet, apesar de ser uma matéria-prima
um microplástico primário, ele pode também sofrer fragmentação e chegar até o corpo hídrico em partículas ainda menores. Uma outra questão, e muito comum, também são os produtos cosméticos. Muitos desses produtos, por exemplo, o esfoliante, que é muito comum. Alguns dos esfoliantes, aqueles granulos, são esferas plásticas. Claro que já existem uma série de campanhas que, inclusive, incentivam para que os cosméticos utilizem materiais degradáveis, né? Como, inclusive, tem a base de açúcar, café, mas alguns ainda esfoliantes utilizam para a sua composição microesferas. E a partir do momento que você aplica esse produto em você, esfolia, por exemplo, essas microesferas depois elas vão cair no esgoto e poderão chegar até o ambiente aquático. Então, todos esses exemplos, eles demonstram um pouco como mesmo os macroplásticos, eles podem dar origem a partículas menores, conhecidas como microplásticos. E quando esse material chega até o corpo hídrico, ele vai sofrer uma série de processos que facilita a sua fragmentação em partículas ainda menores, como a biodegradação, a partir de questões biológicas, a fotodegradação devido à ação solar, a degradação termal pela variação de temperatura e também pela hidrólise, a quebra a partir da água. Então, eu queria, a partir disso, enfatizar em dois aspectos principalmente. O primeiro é a microfibra, que definitivamente ela é o microplástico mais comum nos ambientes aquáticos. Ela é extremamente abundante nos oceanos. E como nós falamos, elas são utilizadas em diversos itens de roupa. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, os itens de atividade física. A maior parte é constituída de fibras sintéticas, até porque elas facilitam a transpiração e têm uma série de benefícios. No entanto, quando esses materiais passam por lavagem, vão liberar essas microfibras. Então, existem estudos onde foi tentado quantificar quanto que a lavagem de uma peça feita a partir de tecido sintético libera em uma lavagem. Então, teve um estudo conduzido por Brown e colaboradores em 2011, onde ele identificou que em uma única lavagem, em 10 quilos de roupa sintética, você pode liberar até 1.900 microplásticos por lavagem. Ou seja, daí você percebe a amplitude da população mundial que podem estar utilizando roupas sintéticas, porque muitas vezes esses materiais são um pouco mais acessíveis, e se não for pensado em cada vez mais a utilização de filtros mais eficazes em reter esse material, essas microfibras estão chegando cada vez em maior quantidade no ecossistema aquático. Além disso, esse microplástico ele oferece uma série de riscos à biota. Por si só, o microplástico ele já tem uma série de componentes químicos que podem ser liberados tanto na água quanto aquele organismo que ingeriu essa partícula. E, além disso, ainda tem um complicador ainda maior, porque esses microplásticos, essas partículas, elas têm uma facilidade em absorver ou adsorver substâncias químicas, como, por exemplo, contaminantes, como metais pesados. Então, os microplásticos no ecossistema aquático acabam também funcionando como um veículo de dispersão de contaminantes. Outros componentes que podem ser absorvidos ou dissolvidos por essas partículas são os POPs, os poluentes orgânicos persistentes, então sendo mais um complicador quanto à contaminação do ambiente aquático. E mais recentemente, por esse estudo realizado por Sun e colaboradores em 2020, foi feito um experimento onde microplásticos foram colocados in situ, em um ambiente estuarino, e foi observado ao longo do tempo para identificar que tipos de micro-organismos se acoplariam a essas partículas. Então, foi observada a formação de um biofilme e foi identificado nesses microplásticos a presença, inclusive, de micro-organismos patógenos, como o Vibrio e outros. Então, os microplásticos, além de transportarem contaminantes, também podem transportar micro-organismos patógenos. E esse transporte ele também é realizado pelo fluxo de marés. Aqui na nossa região, isso ainda fica mais evidente porque nós temos esse regime de macromarés. Então, nós temos uma amplitude de variação muito grande, o que favorece a dispersão desses
dessas partículas microplásticas. Então, quanto à origem do microplástico, nós já vimos algumas, mas existem diversas, né? Quanto esse dado fornecido, onde nós vemos onde as três principais origens dessas partículas plásticas, principalmente, são os tecidos sintéticos, como nós já falamos, a poluição urbana e também pelo pneu. Então, o pneu ele acaba se fragmentando em partículas menores e essas partículas elas podem chegar até o ecossistema aquático. Lembrando, pessoal, que a dispersão pela água ela não é o único meio. O microplástico ele também pode ser dispersado pelo ar. Então, isso é algo muito evidente, por exemplo, em áreas urbanas. Praticamente nós, o tempo inteiro, estamos gerando microplástico. Se você está caminhando e está utilizando o seu tênis, que é constituído por uma borracha feita de algum material sintético, esse material vai entrar em atrito com o solo e vai, ocasionalmente, acabar produzindo partículas microplásticas. Até aquele futebol de final de semana, onde você vai jogar em um campo de grama sintética, essa grama pode, com o tempo, se fragmentar e gerar partículas microplásticas. Então, pessoal, apesar de muitas vezes não ser visível, o microplástico está contido no nosso cotidiano. E é importante nós entendermos que no ecossistema aquático, o microplástico ele já está influenciando basicamente todos os níveis tróficos, desde organismos de menor dimensão, como o plâncton, especificamente aqui no nosso exemplo, um estudo onde foi observado que o zooplâncton ingeriu microplástico, e isso pode causar uma série de impactos a esse organismo, mas também existem vários estudos mostrando a ingestão de microplástico por diversas espécies de peixes, e aqui o foco do nosso trabalho, que seriam os moluscos. Então, os moluscos eles têm ainda uma capacidade maior porque eles filtram grandes volumes de água. Então, existem indicativos de média de hoje, por exemplo, filtrando 200 litros de água. Então, isso acaba fazendo com que ela possa ingerir um maior volume de microplástico. Mas isso não afeta apenas organismos de menor dimensão. Isso afeta até organismos, por exemplo, como mamíferos de grandes dimensões, como as baleias. Então, isso fica muito evidente de que o microplástico não está afetando somente a ostra, o mexilhão ou qualquer molusco que possa ser cultivado. Ele já está presente nos mais diferentes níveis tróficos. E nesse sentido, focando agora um pouco mais na ostra, a ostra ela é um excelente bioindicador, por vários motivos, né? Entre eles o fato de algumas espécies serem tolerantes. Então, elas conseguem indicar, por exemplo, que aquele ambiente pode estar contaminado com diversos contaminantes, como metais pesados e POPs. E, de forma mais recente, foi identificado que a ostra ela é um excelente bioindicador para determinar se aquele ambiente está com a presença ou a ausência de partículas microplásticas. Então, a ostra ela é um bioindicador muito eficiente para a identificação dos microplásticos nesses ecossistemas. Então, quais são os impactos que esses microplásticos podem causar? O primeiro deles é que, a partir do momento que esses microplásticos eles são ingeridos, filtrados pelo molusco, ele pode causar um primeiro impacto, que pode ser o efeito físico, ou seja, um dano, como, por exemplo, acúmulo no sistema digestivo da ostra. Além disso, pode causar lesão no tecido da ostra. Então, esses são considerados alguns dos impactos físicos causados pelo microplástico. Mas também esses impactos eles podem ser efeitos químicos. Lembra quando nós falamos do microplástico e dissemos que ele possui vários constituintes químicos, e esses constituintes eles podem causar uma série de situações de estresse oxidativo, ou seja, processos anti-inflamatórios que vão desencadear, por exemplo, em lesões em biomoléculas, como, por exemplo, lipídios do molusco. Então, esse microplástico ele vai afetar, inclusive, o metabolismo. Isso pode também influenciar na diminuição do consumo de alimentos da ostra, e se ela consome menos alimentos, ela vai acabar perdendo peso e tendo uma diminuição na sua taxa de crescimento. E existem também estudos que indicam que a poluição microplástica pode influenciar, inclusive, em aspectos reprodutivos de alguns moluscos.
Agora, alguns parâmetros interessantes que já foram identificados na literatura científica de como esses microplásticos estão afetando a comunidade de moluscos, principalmente tanto de bancos naturais quanto no cultivo. Né? Então, esse estudo recente de Catarino e colaboradores de 2018, ele identificou um padrão, onde ele observou que em algumas espécies de mexilhões, o tamanho ele influenciava na concentração de microplástico que poderia ser encontrado no constituinte intestinal desses organismos. Então, ele identificou que nos mexilhões de menor tamanho, você encontrava uma menor concentração de microplástico. E nos mexilhões de maior tamanho, você encontrava uma maior concentração de microplástico. Isso também está relacionado à eficiência de filtragem desses organismos. Então, esses padrões eles são interessantes para que nós possamos monitorar esses ecossistemas. Outra questão importante que foi identificada em alguns estudos, como no caso desse, é a diferença na composição e abundância de microplásticos em moluscos, levando em consideração a sua localização na coluna d'água. Então, nesse estudo realizado por Jin, colaboradores em 2020, foi observado que naqueles moluscos em bancos naturais no sedimento, comparado em moluscos cultivados em sistemas suspensos, havia diferença tanto na composição quanto na abundância de microplástico. Por quê? Ele, em um primeiro momento, ele identificou que os tipos de microplásticos eram diferentes naqueles que eram encontrados nos bancos próximo ao fundo, daqueles que eram encontrados no sistema suspenso na coluna d'água. Então, ele identificou o quê? Que aqueles que eram identificados próximo ao fundo geralmente eram partículas maiores que possuíam materiais de maior densidade, como, por exemplo, o PET. Já naqueles microplásticos na coluna d'água, eram identificados materiais de menor tamanho e com densidades menores, que facilitavam a sua flutuabilidade. Então, existe um padrão vertical na coluna d'água que também está relacionado à influência desses contaminantes nesses organismos. Outros fatores que influenciam também a composição e a abundância é a salinidade, porque a salinidade ela vai influenciar na flutuabilidade desses materiais. Então, por isso que alguns estudos que levam em consideração a ingestão de microplástico pelos moluscos consideram também a temporalidade. Será que no período chuvoso, onde a salinidade é menor, vai ter composição e abundância de microplásticos diferentes naquele período de maior salinidade? Então, essa salinidade ela vai influenciar a localização desses microplásticos. E um outro fator também, como nós já falamos, é a maré. Então, nós sabemos que aqui na nossa região nós temos sistemas de macromarés. Então, isso tem uma complexidade muito maior na dispersão desses componentes. No caso, o microplástico. Também, alguns estudos já identificaram que os microplásticos eles influenciam estágios larvais de espécies de ostra. Então, nesse estudo realizado por Bringer e colaboradores em 2020, ele fez um experimento onde ele pegou diferentes estágios larvais, principalmente focado na larva D, e colocou diferentes concentrações de microplástico, variando de 0,1 a 10 miligramas de microplástico. E com o experimento, ele observou que quanto maior a concentração de microplástico, esses microplásticos eles acabavam se aderindo aos cílios das larvas D. E isso dificultava a natação desses estágios larvais e também influenciava na sua sobrevivência. Então, aqui, isso pode ter um efeito, inclusive, no assentamento de novas larvas de bancos de moluscos. Então, o microplástico, ele, apesar de ter uma dimensão maior, ele não está afetando somente os indivíduos maiores. Ele também está afetando estágios larvais de moluscos. Então, é um resultado interessante porque isso nos desperta a atenção, inclusive, para quando você fala em ostreicultura, você precisa de banco de sementes. Né? Uma possibilidade são os bancos de sementes.
Então, nesse sentido, entra um pouco dos nossos projetos já desenvolvidos aqui no Maranhão. Então, especificamente, o que eu vou apresentar, ele foi um estudo desenvolvido junto com o NUMAR, com parceria com a professora Isabel, com parceria do professor Rafael, que também são do IFMA. Nós colaboramos nas pesquisas, e ela foi desenvolvida principalmente por uma aluna minha de iniciação científica, Scarlett, lá do campus Itapecuru, onde nós, naquela discussão científica, também com a professora Isabel, estávamos averiguando a área onde tinha ocorrência desses moluscos, num primeiro momento para estudar fitoplâncton, e depois surgiu o microplástico. Então, nesse estudo, nós analisamos 3 períodos diferentes. Novembro de 2018, que aqui é um período de uma quantidade menor de chuvas, janeiro de 2019 e março, que iniciam as chuvas, ou seja, o regime pluviométrico é muito maior. E realizamos esse estudo em uma única área, em um único local de coleta, que é aqui no Maranhão, aqui na ilha, especificamente na parte norte da ilha, no município da Raposa. Então, nós coletamos 75 ostras do gênero Crassostrea, 25 em cada período, 25 em novembro, 25 em janeiro e 25 em março, e analisamos o conteúdo estomacal por uma série de metodologias, tomando cuidado para que não houvesse contaminação, porque, como já falei anteriormente, o microplástico está presente no nosso cotidiano. E, para nossa surpresa, 100% das ostras que nós analisamos continham microplástico. Né? Então, nesse N amostral, nesse universo, no entanto, existia uma limitação espacial, nós coletamos em um único local, e foi observado e identificado 392 itens microplásticos, onde essa variação foi de 1 a 12 itens por ostra. Então, essa abundância está representada aqui nesse gráfico, onde nós tivemos uma média de 5 itens microplásticos por ostra. No entanto, nós não identificamos um padrão com esse pequeno período. Agora, nós já estamos desenvolvendo estudos com maior temporalidade. No entanto, levando em consideração esses 3 meses, o fim do período de estiagem com o início do período chuvoso, nós não conseguimos identificar um padrão relacionado à variação do regime pluviométrico na concentração de microplásticos por ostras. No entanto, o resultado é muito interessante por mostrar, principalmente, que existe a presença de microplástico em alguns dos estuários. Uma outra questão muito pertinente é que, diferente de alguns estudos, as nossas principais formas de microplásticos identificadas foi fragmento e fibra, sendo que a maioria esmagadora foi fibras, ou seja, filamentos. Então, esses filamentos, basicamente, em 70% das amostras dos diferentes períodos, era basicamente de fibra. Nós não encontramos pellets na nossa região. Quanto ao tamanho, né? Então, foi identificado que a maior parte dos itens microplásticos possuíam dimensão que iam basicamente de 100 a 1.000 micrômetros. A maior parte variando entre 100 e 500 micrômetros, ou seja, partículas muito diminutas. Então, o principal tamanho de microplástico ingerido nas ostras no local de estudo era basicamente nesse tamanho que variava entre 100 e 1.000 micrômetros. Então, isso também está relacionado ao tamanho desses indivíduos, à espécie, e isso pode variar de acordo, inclusive, com diferentes espécies de molusco. Foi também observado uma outra variável, que era a cor desse material plástico. Nós observamos que a grande maioria era composto por itens microplásticos incolores e itens azuis. Eles foram a cor mais comum identificada, né? Isso facilita para depois nós possamos levantar hipóteses, fazer inferências sobre a origem dessas partículas. Então, aqui nós trazemos alguns dos itens que foram identificados no nosso estudo. Então, nós podemos ver alguns filamentos aqui, principalmente aqueles filamentos azuis, que são mais comuns, variando sempre nessa faixa que ia de 100 a 500 micrômetros, na sua grande maioria.
Aqui nós temos um outro exemplo de partículas também que encontramos nas nossas amostras, essas duas especificamente nos primeiros levantamentos. E, para uma segunda etapa, nós fomos identificar qual era a composição desse microplástico. Então, nós fizemos parceria com o professor Rafael, que é físico, e ele, através das possibilidades que nós tínhamos no laboratório, utiliza uma metodologia de espectroscopia Raman para a identificação, e conseguimos identificar 3 materiais desses microplásticos, onde eram polipropileno, polietileno e o PET, que é o polietileno terafitalato. Então, nós identificamos que o polipropileno e o polietileno, também na literatura científica, nas ocorrências que tem em outros estudos, eles sempre são os itens de partículas microplásticas mais comuns, o polipropileno e o polietileno, como aqui nesse estudo de Cho e colaboradores de 2018. Então, esses componentes, o polipropileno e o polietileno, eles são itens mais comuns, tanto na água, quanto no sedimento, quanto na biota. Nesse estudo específico, nós analisamos apenas a biota, né? O conteúdo de ostras, né? Mas é possível você comparar estudos levando em consideração também a água. Você identificar padrões sobre o microplástico que está presente na água e identificar se tem alguma relação com a composição e a abundância que é encontrada no componente, no trato intestinal desses organismos. Então, aqui nós trouxemos também alguns registros nas áreas de coleta. Então, no estuário analisado, bastava você andar poucos metros que você identificava um grande problema com poluição plástica. Então, você encontrava sacolas, você encontrava resto de redes, você encontrava materiais descartáveis, como vocês podem ver em algumas dessas imagens, né? Aqui, por exemplo, aquelas sacolas para transporte de legumes de feira. Aqui nós vemos os pneus, né, presentes sendo descartados de maneira completamente inadequadas no ecossistema aquático. Esse pneu está aí sofrendo por uma série de processos de degradação que vai liberar partículas ainda menores. Aqui à direita a gente consegue ver sacolas. As sacolas estão presentes basicamente em toda a área do manguezal. Então, você entra pelo manguezal, você tem às vezes a impressão até que o próprio mangue parece uma árvore de Natal em algumas áreas mais antropizadas, onde você percebe um volume muito grande de sacolas plásticas. Como nós temos uma amplitude de maré muito grande, essas sacolas plásticas acabam ficando retidas nas raízes do mangue. Aqui outras imagens para vocês observarem, como no lado direito nós podemos ver as garrafas PET, né? Ali no lado esquerdo o resto de uma corda descartada, no meio uma rede, né? Geralmente materiais feitos a partir de nylon também. E a gente entra num aspecto muito específico, ou seja, nós falamos na biota aquática, que está presente nos estuários, nos mares, e parte desses organismos eles são consumidos por nós, né? Então, tanto na ostreicultura, no cultivo de ostras, de mexilhões ou de outros moluscos, esses mariscos eles acabam chegando na mesa das famílias, né? Então, o microplástico que nós humanos consumimos, ele não vem somente da alimentação. Isso tem que ser algo que fique muito claro, né? O microplástico, ele pode ser absorvido por nós humanos, tanto pela ingestão, a partir de que você se alimenta, ou você ingere por algum motivo, por exemplo, tomando água. Existem vários estudos que demonstram que algumas garrafas plásticas liberam partículas na água que está contida dentro dela, e também pela inalação. Então, pela própria respiração, nós podemos absorver um volume de microplástico. Então, o ambiente aquático, os organismos, a biota que possa, por algum motivo, ingerir, ela não é o único canal para que nós humanos possamos absorver essas partículas. Mas nós não podemos deixar de lado e identificar que o consumo também de mariscos pode ser uma via
para ingestão de microplástico. Existem alguns estudos que analisam, né, as excretas, em alguns estudos, as excretas de humanos e identificaram a presença de microplásticos. Então, eu trouxe esse estudo aqui de Show e Colaboradores, 2020, para que nós possamos entender como isso, a preocupação com a poluição microplástica, ela não é algo local. O microplástico está difundido por todos os oceanos, por todos os mares, principalmente em regiões costeiras, onde nós sabemos que tem grandes centros urbanos. Muitas vezes esses resíduos sólidos, esses plásticos, não são descartados de maneira adequada. Então, chega até o ambiente aquático por todos aqueles processos que nós já mencionamos. Esse material acaba entrando em um processo de degradação e gerando mais partículas. Então, nesse estudo de Shaw, ele fez um levantamento, uma revisão de outros trabalhos que analisaram moluscos cultivados e que eram vendidos em mercados, e ele fez uma estimativa de quanto de microplástico, quantos itens microplásticos poderiam ser consumidos pelas pessoas por ano. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, foram analisadas ostras, então, aquela população que tem o hábito de consumir mariscos com frequência, nessa localidade, uma pessoa poderia consumir até 521 itens plásticos por ano. Aqui, facilmente nos chama a atenção nesse estudo realizado na Itália, com mexilhão, onde as pessoas que se alimentam com frequência naquele mexilhão de um determinado local, provavelmente com um nível de poluição plástica muito elevado, consegue ingerir por ano até 12 mil, aproximadamente 12 mil itens microplásticos por ano. Então, aqui é só para chamar a atenção de como isso é algo que precisa ser discutido, que precisa ser observado com maior atenção. Isso não significa que nós devemos parar de consumir mariscos, né? Isso é uma questão que está já difundida no globo inteiro, né? O microplástico está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós estamos consumindo e ingerindo não somente através dos mariscos, por uma série de outros fatores, como nós já mencionamos anteriormente. Então, para começarmos a pensar quais seriam as possíveis medidas para minimizar a quantidade de microplástico nesses ecossistemas aquáticos, né? Então, isso não é algo simples, mas o primeiro momento é tentar interromper a fonte. E a gente só consegue interromper a partir do momento que nós pensamos em consumir e produzir cada vez menos plástico. Então, materiais descartáveis, copos, canudos, sacolas, garrafas, vários países já têm ações muito mais efetivas para a diminuição da utilização desses materiais plásticos, né? Mas, além disso, por exemplo, nós vimos que uma das fontes também são os pneus. Então, a utilização, o incentivo à utilização de transportes públicos, como, por exemplo, também o transporte ferroviário. Então, isso diminuiria a possibilidade que cada vez mais partículas fossem produzidas. Lembrando também que alguns países acabam despejando ou descartando pneus no oceano. Então, imagina, aí assim, ali acaba sendo uma grande fonte de partículas microplásticas. A questão dos tecidos, né? O pneu, apesar de hoje, não tem ainda, até pelo menos no meu conhecimento, matérias-primas que sejam de baixo custo para a produção em larga escala de pneus que sejam feitos de materiais biodegradáveis, né? Mas os tecidos sintéticos, eles nós podemos começar a pensar em utilizar principalmente roupas feitas ou de fibras naturais, de preferência sem aplicação de materiais químicos, mas também podemos pensar na utilização de roupas feitas a partir de materiais biodegradáveis, né? Então, por exemplo, existe uma série de projetos que encaminham nesse sentido, né? Existem filtros também já que foram propostos por alguns pesquisadores, recentemente até de um concurso pela Google, um rapaz de 18 anos, ele conseguiu propor um filtro que conseguia remover por magnetismo
partículas microplásticas da água. Mas imagina o custo que pode estar relacionado a tudo isso em uma macro escala, né? Então, sem dúvida, a nossa estratégia precisa ser a diminuição de componentes plásticos. E um aspecto muito importante, trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira, é que nós precisamos incentivar políticas ambientais para o estímulo da redução do uso de plástico, né? Ou seja, os bancos naturais de moluscos, a produções de mariscos, cultiva, a ostreicultura, ela não pode parar por causa dos itens microplásticos, mas os itens devem ser cada vez menos descartados. Ou seja, a ostreicultura, os locais onde elas vão ser implantados, ela depende de quanto tem de microplástico ali, né? Então, isso deve ser também algo que deve nos chamar a atenção. Então, tem que haver um incentivo quanto também a um monitoramento. Aquelas áreas, aqueles ambientes aquáticos precisam ser monitorados. E, como nós vimos, os moluscos, eles são bons bioindicadores. Então, nesse sentido, nós podemos observar, e eu acredito que vocês possam ter assimilado, que o microplástico ele está difundido, né? Ele está presente em basicamente todos os ambientes aquáticos, está sendo ingerido pela biota, está sendo ingerido por nós humanos, por diferentes formas. No entanto, isso não considera um fator preponderante para que a ostreicultura não seja realizada, né? Existem também estudos que já vêm sendo realizados mostrando que em algumas espécies não foi identificado impactos relacionados a, por exemplo, estresse oxidativo. Então, cada vez mais nós precisamos realizar mais estudos para compreender a complexidade e a dinâmica dessa poluição e como isso está afetando os cultivos, por exemplo, não somente os cultivos, mas também os bancos naturais de moluscos. E é isso, pessoal, eu queria agradecer, eu espero que a palestra tenha contribuído para quem não tinha muito conhecimento também sobre o microplástico. Quem quiser entrar em contato, para tirar dúvidas, aqui também está o meu e-mail e a minha rede social. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Caio. Muito interessante a sua palestra. De suma importância, né, essa linha de pesquisa que vem cada vez mais sendo desenvolvida em diferentes instituições, porque esse não é o adorável mundo novo, mas é o mundo novo que nós vivemos. O plástico está aí, faz parte do cotidiano, e, infelizmente, tem o seu preço, né? Sem dúvida. E durante a sua explanação foi muito interessante, porque deu para perceber que tem muitas pessoas de diferentes instituições que trabalham também com microplástico, com diferentes organismos, né? Então, e tem uma série de dúvidas aqui do pessoal. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Eu vejo que as pessoas, às vezes, têm dificuldade para estar realizando essa quantificação e as análises estatísticas. Então, tem a pergunta da Ana Rafaela Rodrigues, né? Ela pergunta, professor Caio, quais métodos estatísticos você utiliza para fazer análise dos dados? Tem trabalho sobre... Tenho encontrado microplásticos em pepino do mar no delta do Parnaíba, e não sei como apresentar meus dados. Aproveitando também, tem uma outra pergunta que vai na mesma linha, que é da Micaela. Ela fala que é uma aluna da engenharia de pesca, também trabalha com microplástico, só que em estômago de peixe. E ela relata que encontra muito filamento e também pergunta qual é o melhor método estatístico para identificar e analisar esse microplástico. Certo. Bom, quanto aos métodos estatísticos, depende também muito da sua quantidade amostral, né? Então, no nosso delineamento, nós estipulamos muito uma quantidade semelhante nos períodos amostrais, de 25, e fizemos análises univariadas para identificar se havia diferença na concentração de microplásticos nas ostras dos diferentes períodos. Então, por exemplo, no nosso estudo, nesse estudo que eu apresentei aqui, no 2, nós não tínhamos como comparar espacialidade, ou seja, nós não tínhamos diferentes áreas. Então, nós não conseguiríamos, por exemplo, nesse nosso estudo que eu demonstrei,
comparar se existia diferença entre áreas, porque nós só tínhamos uma área. Mas o nosso foco naquele momento foi identificar se existia um padrão temporal. Então, para identificar padrão temporal, você pode utilizar tanto análises univariadas, como, por exemplo, uma ANOVA, ou paramétricas, né? Ou não paramétricas, como um Kruskal-Wallis, né? E, dependendo também do seu volume amostral, você pode, inclusive, utilizar técnicas multivariadas, como análise de componentes principais, análise de redundância canônica, e por aí vai. Tudo depende de você ter um banco de dados, uma matriz de dados, e a partir dela você consegue identificar qual a melhor forma de você aplicar um método estatístico que responda à sua pergunta. Você precisa ter uma pergunta e tentar respondê-la. Perfeito. Depende muito da metodologia aplicada, né, nessa tomada de dados, né? Então, exatamente. Realmente, isso é muito amplo, né? Aqui temos a pergunta também do Jean Farias. Ele pergunta: existe algum protocolo utilizado para eliminar o microplástico do trato digestivo das espécies cultivadas, visando eliminar ou reduzir o impacto final da ingestão deste fragmento pelo consumidor? E também tem a pergunta de Giovanni, que também vai na mesma linha. O que poderia ser feito para prevenir ou eliminar esses microplásticos dos organismos ou diminuir o impacto nos organismos? Certo. Vamos à primeira pergunta, que era a metodologia, correto? Uhum. Lembrando que o problema, quando a gente fala em microplástico, não é somente o microplástico, a questão física, né? Nós falamos uma série de exemplos de como o microplástico ele pode ter uma série de contaminantes que só pela ostra ingerir, ela pode, de alguma forma, absorver esse contaminante. Então, a ostra ela pode expelir uma parte desse microplástico e outra parte, inclusive, pode causar a obstrução da ostra. Então, nas minhas lidas de artigo, existem artigos que fazem teste de depuração, né, para que, em um determinado período, aquela ostra consiga expelir aquele microplástico. Mas lembra que é muito difícil você dimensionar nisso, porque a ostra ela pode ter absorvido um contaminante naquele interim. Não necessariamente o fato dela ter expelido num processo de depuração isente ela de qualquer contaminação. A segunda pergunta acho que eu não lembro mais. A segunda pergunta também já foi praticamente... Perguntava como que prevenir e como eliminar esse microplástico. A eliminação já explicou, Sim. Mas como prevenir? Não sei se tem alguma maneira... A prevenção, existem alguns pesquisadores, como eu falei, propõem filtros, né? Então, filtros na lavagem de roupa, filtros na extração do próprio corpo hídrico, mas isso sempre numa escala muito pequena e sempre envolvendo recursos, uma demanda de recursos financeiros muito alto, né? Então, sem dúvida, a melhor forma de prevenir é diminuir o lançamento de plástico. Então, seja na forma de microplástico primário, né, onde ele pode, por um acidente, o pellet chegar até o corpo hídrico, ou seja pela fragmentação do microplástico secundário, ou seja, o macroplástico se decompor em partículas menores. Então, a principal forma é realmente a gente reduzir essa quantidade de plástico, a forma mais barata, né, conscientizar políticas ambientais para esse incentivo. Temos aqui também a pergunta da Ana Cláudia, do IFC, do campus lá de Aracati. Ela pergunta: como identificar que em um cultivo de animais filtradores, no caso os moluscos, há um excesso de microplástico? Existe algum padrão para dizer, tem um excesso de microplástico? Nós não temos ainda nenhuma legislação específica no sentido de dizer assim, a partir desse momento, né, é uma concentração de microplástico. Existem alguns trabalhos que fazem estudos sobre a toxicidade desses microplásticos, então testam diferentes concentrações, né? E essas concentrações elas variam também com o tamanho desse molusco, né? E então moluscos maiores suportam uma concentração de microplástico maior. E existem espécies que são mais sensíveis
a outras, né? Então, nós não temos uma concentração de microplástico que seja genérica para todas as espécies de molusco. Lembra quando eu mostrei lá no estudo em mercados, onde nós tivemos, por exemplo, aquele caso da Itália, onde as concentrações nos mexilhões era tão alta que uma pessoa que consome frequentemente mexilhão poderia consumir até 12 mil partículas de microplástico por ano, né? Então, com certeza, isso você considera uma concentração alta. Levando em consideração itens por organismo, por exemplo, a maior parte dos estudos, principalmente está sendo muito desenvolvido projetos na China. Vocês podem ver que boa parte dos autores que eu cito, basicamente de 2018, 2019 e 2020, são chineses, identificando a concentração, e você facilmente percebe concentrações de 100 itens de microplástico por ostra em alguns estuários mais antropizados, né? Então, por enquanto, vai depender da espécie. Então, tem bastante essa influência, né? Além do tamanho do organismo, sim, a espécie, né? Porque deve mudar da parte da fisiologia. O local que esse organismo está, né? Se é no sedimento, onde tem partículas maiores, se as partículas são menores. Uhum. E já que estamos falando sobre as nossas espécies aqui, nessas diferenças que ocorrem, tem uma pergunta aqui da Micaela Campos, né? Ela pergunta: no cultivo de sururu já foi encontrado microplástico? Porque é um desses grandes filtradores, né? Então, essa é a dúvida dela. Sim. Nós estamos realizando uma série de projetos com microplástico, né? E o sururu é um deles. Nós já identificamos microplástico em sururu, mas não de cultivo, de banco natural, né? Então, esse é outro projeto nosso que já está em andamento. Nós estamos agora espacializando e identificar esse padrão espacial, mas também identificar um padrão temporal para a espécie de sururu daqui da região. Então, já identificamos em sururu, mas de banco natural, não de cultivo. Não estudamos ainda cultivo, mas como já encontramos de banco natural, existe uma possibilidade que haja também em cultivo, né? Lembrando que existem estudos que identificaram que microplásticos acabam se acumulando também com a ajuda de biofilme em estruturas de cultivo, né? Então, isso é um fator também que expõe aquela espécie pela proximidade dessas partículas, né? Eu fico imaginando assim, né? Não é raro observar algumas reportagens, alguns relatos daquelas ilhas oceânicas com muito plástico, né? Tu mesmo comentou que esses locais onde tem as macromarés, os manguezais parecem uma árvore de Natal cheia de plástico, né? Sim. Então, tá por tudo quanto canto, né? Seja áreas mais antrópicas ou menos, porque tem esse poder de carreação junto com a maré. Sim. Mas a Ivana, ela pergunta assim, né? Em relação à utilização de PET como coletor de sementes de ostra, tem conhecimento sobre qual seria a agressão causada nas sementes, se chega a causar algum impacto, né? Porque os coletores, na verdade, são pouca quantidade e né, é mais manipulável. Tens algum... assim, a proporção deles é bem menor, né? Você imagina que você coloca os coletores lá de PET. Então, o tempo de fragmentação que ele fica lá exposto é menor, né? Então, muitas vezes ele fica submerso. Então, por exemplo, uma garrafa PET que ela está exposta a grandes períodos de fotodegradação, né? A ação de ondas, tem uma maior possibilidade. Então, assim, o coletor, ele pode até se fragmentar em partículas menores, mas com certeza aquela concentração vai ser muito ínfima ao que pode estar presente naquele corpo hídrico inteiro. Então, lembrando que as marés e as correntes oceânicas, elas facilitam muito a dispersão. Então, não necessariamente todo o microplástico que é encontrado na água de uma determinada região é somente oriundo daquela região,
né? Então, nós temos os rios aí, as bacias hidrográficas, que percorrem vários municípios, chegam até a nossa costa. Então, com certeza, estão carreando, né, materiais plásticos de quilômetros e quilômetros, que às vezes se concentram naquela região. As próprias correntes oceânicas, nos giros oceânicos, né? Aquele material que está se degradando lá em partículas menores, também está se dispersando, né? Então, as correntes, as marés, são grandes dispersores, inclusive em micro e em macro escala, né? Outra pergunta também bem interessante aqui da Juliana Pereira. Ela relata que leu por cima alguns trabalhos e alguns deles falam que tem trabalho relacionado com alguma enzima que possa quebrar as cadeias poliméricas desses materiais. Chegou o que eu tenho visto muito é utilizar enzimas como biomarcadores para identificar o estresse oxidativo em moluscos, né? Então, eles utilizam essas enzimas mais como forma de identificar se, por exemplo, aquele estresse oxidativo gerado pela inflamação do microplástico pode estar, por exemplo, lesionando biomoléculas. Então, tem uma série de biomarcadores que utilizam e se incluem as enzimas, mas mais no sentido de identificar qual é a lesão que está sendo ocasionada naquele organismo. Realmente, assim, de utilizar a enzima para degradar, eu não tenho leitura nesse sentido. Tem uma pergunta também aqui do professor Dionísio, do Pará, né, nosso colega. Ele pergunta se já existe alguma legislação no Brasil baseado nas pesquisas com microplástico, alguma coisa nesse sentido. Não. Ainda não tem nenhuma legislação nesse sentido. Estão sendo montados muitos fóruns em GTs, né? E aconteceu um em Estocolmo sobre água, ia ter um grupo de trabalho somente para desenvolver nessa parte de como resolver o problema do microplástico, tanto para o consumo humano, quanto a questão da biota, né? Então ainda é algo muito novo. Você percebe que quando você vai buscar a literatura de microplástico, o grande volume realmente é 2015, 2016 para cá. Então é uma linha que você vê esse boom de publicação agora, né? Então realmente está sendo identificado e assim não é um processo que a gente não estamos vendo um crescimento. Tem áreas que não tem estudo nenhum. Quando você vê um trabalho, são estudos com concentrações de microplásticas altíssimas por itens, por ostra ou por molusco, muito grandes. Então você fica assim, realmente era algo invisível. Nós não estávamos observando aquilo e que aquilo estava no nosso redor, né? Então estamos já há muito tempo, tanto produzindo, eu digo, nós humanos produzindo microplástico, quanto nós estamos inalando e ingerindo, né? Um fato. Verdade. Temos aqui também a pergunta do Cláudio Baltazar. Eu acho que boa parte dessa pergunta dele tu já falou durante a apresentação em algum momento, né? Que ele ressalta aqui que o microplástico pode maximizar o processo de bioacumulação de metais pesados em ostras, né? É uma pergunta, na verdade. Sim. Pergunta também se influencia apenas no transporte e dispersão desses contaminantes na coluna da água e sedimento. Sim, com certeza pode bioacumular e biomagnificar, inclusive. Uhum. E o Giovanni também pergunta quais são os protocolos de estudo que identificam o microplástico em ostra? Como os protocolos... Como? Como que esse estudo é feito? Como isso é feito, assim? Existem ainda uma série de metodologias, inclusive alguns protocolos ainda têm saído umas revisões muito interessantes, inclusive, nesse sentido de comparação de protocolos, né? Então, existe a possibilidade, você tira o estômago, você faz um processo de digestão química, como, por exemplo, algum peróxido, né, o hidróxido de potássio, aí você digere aquela amostra, você filtra, e sempre tomando muito cuidado, porque como nós falamos, se você utiliza qualquer água, se você não toma cuidado com a lâmina que você analisa, o próprio filtro,
você pode estar contaminando a sua própria amostra, né? E além disso, tem métodos que utilizam soluções salinas. Lembra quando eu falei que a salinidade ela mexe com a densidade, então facilita a flutuabilidade, então você consegue extrair de maneira mais eficiente. Então tem protocolo que só utiliza digestão, tem protocolo que associa digestão química com essa solução aquosa, salina, né? Para que haja diferença de densidade. Então, assim, existem muitas revisões interessantes, porque realmente existe um esforço para padronizar para que seja comparável, né? Para eu conseguir comparar meu trabalho daqui do Maranhão com o da China, né, com os Estados Unidos. Então, um outro protocolo muito utilizado é, por exemplo, a proporção entre o peso do molusco com a proporção, né, de microplástico. Então, assim, existem uma infinidade de metodologias, mas as mais utilizadas é a digestão, né, da amostra, para que tire a matéria orgânica e você consiga com melhor facilidade identificar o microplástico. Porque como nós vimos, alguns microplásticos são incolores, né? Então, senão você pode subidentificar a sua concentração. Né? A gente mesmo, quando lava uma roupa mais escura, nós vemos aquele cheio de, como se fosse espécies de pelinhos, né? Aquilo, muitas vezes, é tudo fibra sintética, dependendo do que for, né? Então, se você costuma usar muita roupa sintética, às vezes essas pequenas fibras que você está vendo, nada mais é do que um microplástico. Tem a pergunta aqui do Ícaro, Ícaro Antônio, que, na verdade, é uma sequência desse protocolo que tu falou da extração. No caso aqui, ele quer saber depois a parte da técnica da espectroscopia de Raman, que foi utilizada, né? Ela é tão sensível quanto a espectroscopia de absorção na região do infravermelho, chamada de Fourier. Não, a de infravermelho ela é mais utilizada na maior parte dos estudos, só que nós, junto com o professor Rafael, ele propôs a do Raman, que também era o que a gente tinha acesso no laboratório. Então, na hora da identificação foram alguns testes, algumas amostras muito pequenas, nós perdíamos, né? Então, realmente foi uma pequena amostragem do nosso volume de microplástico, onde nós isolamos, e alguns realmente a Raman não conseguia, ou queimava, ou a partícula muito pequena, nós não conseguíamos identificar no espectro. Então, a infravermelho é a mais utilizada na maior parte dos artigos. Mas o professor Rafael vem propondo o Raman aí, e é mais uma opção. A gente sabe que às vezes a gente consegue fazer as coisas com o que tem e sai um resultado muito interessante. Então, tem custos diferentes, no caso, as técnicas. Sim. Quando vê aqueles espectros, com certeza Rafael foi uma figura importantíssima para nos ajudar a identificar. Na verdade, ele a identificar e nós colaborarmos. Tem aqui também outra pergunta interessante, né? Rosilei Garros pergunta, primeiro, parabeniza o teu trabalho, excelente, cheio de elogios aqui, de diferentes pessoas aqui, mas pergunta aqui, não sabe se chegou a falar, mas se tem alguma periodicidade, se tem alguma escala de tempo, em qual dos meses foi encontrado mais concentração de microplástico nas ostras? Tem algum estudo com isso? Então, a nossa região tem trabalhos que conseguiram identificar essa temporalidade, como eu falei, pelo também a influência da salinidade, que mexe na densidade de flutuabilidade dessas partículas, e dependendo da localização desse molusco na coluna d'água, isso vai influenciar. Então, a gente aqui continua insistindo em conseguir identificar uma temporalidade. Nesse nosso estudo, nós não conseguimos. Nós analisamos 3 períodos ali, um período meio de transição entre o período de estiagem e chuvoso, e nós não identificamos. Aqui nós temos um complicador, que é a macromaré. A amplitude é tão alta, né, que a gente acredita que seja um fator que acaba homogeneizando talvez um pouco das amostras, mas a gente não tem nem parâmetro para responder isso, porque nesse nosso trabalho que nós apresentamos, que está sendo publicado agora, a gente utilizou um ponto. Então, é muito difícil você fazer inferências nesse sentido quando você tem uma área só.
né? Então, a gente está pegando temporalidades maiores para identificar se realmente pode haver, realmente pegar o pico da chuva, o pico da estiagem, esses períodos transitórios e conseguir identificar se existe esse padrão temporal, se isso influencia realmente em algo no nosso molusco daqui, tanto de banco natural quanto de cultivo. Mas no nosso trabalho nós não identificamos. Mas existem, sim, trabalhos que indicam essa diferença. Legal. Nosso papo aqui está E aqui super chove o interessante. tempo todo também, né? Hã? Aqui chove o tempo todo. Se eu período chuvoso, aqui Então, vamos aqui talvez priorizar as últimas perguntas, porque o nosso tempo já está reduzido, tá? Então, tem aqui o do Fernando Ramos Queiroga, né? Ele fala sobre a identificação dos microplásticos nos bivalves, né? Tu já explicou sobre a digestão, e tem algum processo que só por dissecação para identificar? Ou até se pode fazer com animal já fixado? até pode, mas você acaba subamostrando, porque vai depender da área, vai ser muito complexo você dissecar, né? Porque às vezes tem muito material particulado, tem muito material orgânico, né? Dissecar, você fala no sentido de analisar somente Só o conteúdo algumas estomacal, vagas. né? Então, realmente vai ser difícil depois de você comparar nesse sentido, e isso pode depois gerar problemas, né, na publicação e até para você comparar. Não é que você não possa, você pode, até para registro, mas vai ser muito difícil você comparar nesse sentido, principalmente para bivalve, né? Para a última pergunta aqui do Miguel Saldanha Serrano, colega nosso, pesquisador aqui da UFSC, que também está fazendo doutorado na mesma linha de pesquisa, né? Ele pergunta quais foram as medidas de segurança em relação à contaminação durante a extração dos microplásticos nas ostras que foram feitas na pesquisa. Sim, filtragem da água destilada utilizada, né? Depois nós fazemos um controle para observar se tinha alguma partícula. As lâminas é muito importante que elas sejam realmente limpas, né? Então nós passávamos uma lâmina controle no microscópio para observar que não poderia ter alguma partícula nessa própria lâmina depois que havia a digestão, né? Então, cuidado com a operacionalização, né, de luvas e máscaras de nitrilo. Então, basicamente, eram esses os nossos cuidados, né? Filtrar principalmente mesmo que seja água destilada, é importante que seja filtrada. Mas muito cuidado também com a lâmina na hora de identificar e medição dos microplásticos. Caio, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, foi fabulosa. As suas explicações também foram muito enriquecedoras, tá? Então, agradeço de coração, foi muito instrutivo, assim, dá para ver que tem bastante gente que está em diferentes locais do Brasil, né, trabalhando, eu acho que deve ter ajudado muito essa discussão, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Caio. Parabéns. Obrigado, Carlos. Obrigado. E eu cheguei aqui para fazer um agradecimento a todos vocês e a todas vocês que nos acompanharam aqui. Agradecer ao professor Carlos Henrique Gomes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Moluscos Marinhos, que fez essa mediação no debate de hoje, já também participou como palestrante. Muito obrigado, professor, por ter nos dado a honra da sua participação. Fica aí de novo o convite para que venha nos visitar assim que possível. Queremos agradecer também ao professor Caio Lourenço, que é um grande parceiro do IFMA Campus Maracanã. Ele é professor e diretor de desenvolvimento educacional lá no Instituto Federal do Maranhão, no campus Itapecuru, mas é um grande parceiro do campus Maracanã, do Núcleo de Maricultura no Mar. Então, professor Caio, muito obrigado. Eu já conheço bastante dessa pesquisa, porque recentemente escrevi uma reportagem sobre esse estudo, e em breve vai ser publicado na revista científica do nosso instituto. Então, eu já conheço bastante. Fui a campo conhecer como eles fazem
alguns procedimentos de coleta, de análise, enfim. Então, trabalho interessantíssimo do professor Caio, em parceria com a professora Isabel e com outros pesquisadores do Instituto. Quero agradecer também a Oséias e a Laís, que fizeram a tradução, foram intérpretes de Libras aqui durante toda a nossa programação. Com certeza possibilitaram que esse evento fosse acessível para mais pessoas, né, para pessoas que estão em sua condição como surdas. Queremos fazer também um agradecimento especial à Josi e ao Paulo, que são do Numar, estão sempre nos bastidores aqui, dando todo o suporte para que a gente consiga levar essas palestras para todos vocês que estão nos acompanhando. Pessoal, eu estava vendo aqui pelos comentários, vejam só, a gente não pode fazer congressos neste ano por causa da necessidade do distanciamento social, mas, inclusive, outros aspectos que são importantes nesses eventos estão acontecendo. Várias pessoas trocando contatos, fazendo network, já vendo assim, eu também pesquiso algo nesse sentido. Então, manda o teu Instagram, vamos nos seguir no Instagram, já estão trocando contatos, e é bem importante, bem interessante ver como essas redes vão se construindo a partir desse evento que foi proposto, né? Então, muito legal, muitos frutos aí acontecendo. Queria avisar que os certificados, muita gente preocupada aí com a frequência e tudo, nós estamos acompanhando, e a certificação, os certificados serão enviados para o e-mail de vocês em até 4 dias úteis, tá bom? Então, até daqui a 4 dias úteis, até quinta-feira, mais ou menos, vocês já devem receber nos seus e-mails os certificados, e lembrando que serão certificados por cada uma das palestras que as pessoas se inscreveram e participaram. Não é isso, professor Caio? Isso, perfeito. Desse jeito. E aí, para encerrar, quero convidar a professora Isabel Funo, coordenadora do Numar. Professora Isabel chegando aqui, para também dar algumas palavrinhas. Lembrando que nós estamos comemorando 10 anos do Núcleo de Maricultura no Campus Maracanã. Professora Isabel. Boa noite a todos. Parabéns, Caio, pela palestra. Obrigado. Professor, nosso amigo pesquisador Carlos, pela condição aí dos trabalhos, né? E, primeiramente, gostaria de agradecer a todos, né? Nós tivemos mais de 1.000 inscritos no nosso evento. Os nossos vídeos aí das palestras estão sendo bastante visualizados. Muita gente entrou em contato de ontem para hoje e pedindo contato de alguns palestrantes, elogiando. É aquilo que o Rômulo acabou de fazer, né? Uma network aí se formando, muita gente trocando contato, né? Passa o contato do professor Carlos, agora mesmo durante a palestra, muita gente pedindo o contato de Caio, então eu acho que daqui vai sair vários frutos, né? Então, tivemos representantes de todos os estados do nosso Brasilzão aí, mais 9 países participantes, gente até da França aqui, dando um oi, e eu fico muito feliz por isso. Gostaria de agradecer a todos que estão por trás, né, do evento. O Rômulo acabou de agradecer, o Paulo e a Josinete são alunos do Numar, e eles que estão ali respondendo e-mail, mandando mensagem para vocês, interagindo com vocês o tempo todo. Então, a gente não pode deixar de agradecer eles. Ao Rômulo, que se disponibilizou aí durante o evento e antes do evento nos ajudar. Camila Andrade, que fez essa arte maravilhosa, professora de design, do IFMA, Campus Monte Castelo, que inclusive está em Portugal fazendo doutorado, mas nunca largou no mar, sempre que precisamos, ela nos ajuda, Camila, né? E todos os palestrantes e moderadores, Ícaro, Jefferson, Daniele, Ilana, Dionísio, Camila, Caio, espero não ter esquecido ninguém, aos intérpretes, Laís, né, Poliana, Oséias, Rian, e eu não posso deixar de agradecer aos 22 integrantes do Numar, alunos do Numar, são alunos de 7 cursos diferentes, 4 cursos superiores e 3 cursos técnicos, né? Temos aí uma equipe multidisciplinar,
O Numar, além de Isabel, também tem Caio. O Caio também tem seu grupo com 15, 20 alunos em Itapecuru, e a gente trabalha junto, nós somos uma unidade, somos uma instituição, né? E o Numar, já se passaram pelo Numar durante esse período cerca de 150 alunos, né? Então, já fui mãe de 150 filhos aí espalhados por aí, tem alunos de doutorado. E é isso, gente. Gostaria muito de agradecer. Fico muito feliz que o evento tenha agradado a muitos. Eu sei que a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu acredito que a gente conseguiu levar para vocês um pouquinho do que a gente idealizou. O evento foi idealizado em 4 dias, fizemos uma programação, inserimos na internet para vocês, e em 3 semanas estamos aqui, né? Então, eu acho que uma organização rápida, mas precisa, né? O professor Caio aqui presente está sendo fundamental nessa organização, por ele já ter feito um outro evento online. Então, eu só tenho a agradecer, se eu esqueci alguém, me desculpe, mas eu estou grata a todos, inclusive todos os participantes, todos que entraram para fazer pergunta, tá? Um grande abraço, e espero que outros grupos de pesquisa, de pesquisa pelo país, se anime e faça também algumas reuniões online, o grupo de pesquisa aí de Santa Catarina, né, Carlos? O pessoal da Bahia também, do Pará, Dioniso, o grupo aí de Ícaro também, vamos aproveitar, a gente está aproveitando esse período aí para divulgar o que está sendo feito. Teve tanta gente que queria participar com palestra, só que a gente só resolveu fazer o evento em 2 dias, né? Então, o pessoal do Espírito Santo, vamos fazer aí mais eventos, e é isso. Só tenho a agradecer. E agora era para o mestre de cerimônia convidar para o coffee break, né? Ou para o coquetel final do evento, mas esse coquetel vai ser com cada um na sua casa. Então, nossos agradecimentos. Tem muita gente aqui mandando mensagem, parabenizando a organização. O Washington Tavec, eu agradeço a todos envolvidos pelo empenho e qualidade do evento. Ele é do Núcleo de Sanidade Agrícola da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mariana Veiga, agradeço aos organizadores do evento. Babi Libânio, parabéns. Leonice Freitas, parabéns ao evento. Enfim, muita gente aqui mandando mensagens, parabenizando e falando do quanto foi bom. Foram bons esses 2 dias de muito aprendizado e de troca de conhecimentos. Então, nossos agradecimentos em nome do IFMA Campus São Luís Maracanã, por meio do Núcleo de Maricultura. Viva o Numar! Viva! Feliz 10 anos! Viva a pesquisa! E viva a pesquisa nas instituições públicas do Brasil. Importantíssimo. Obrigado, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.